outro elemento nessa composição social isso é uma transformação? Isso é uma turbulência? Isso é um ataque? Em relação ao ataque, eu já descarto. Mas isso seria uma turbulência ou uma transformação da estrutura familiar? Porque a estrutura familiar, homem, mulher e filho, eu estou perguntando, eu estou só trazendo como um elemento componente, junto com a urbanização da sociedade, junto com a questão de que os pais masculinos têm que se referenciar novamente, nós temos ainda a questão das múltiplas composições familiares, que também são elementos que vão interagindo com as nossas relações. As nossas com os filhos, os nossos filhos com os filhos de outras famílias, tudo isso vai recompondo a família. Ou, como eu coloquei aqui, a família reorienta-se de forma constante, adaptando-se à necessidade humana de progresso espiritual, porque é instrumento de Deus para a evolução do espírito, e não instrumento humano para o aprisionamento do espírito. Não sou eu quem decide como a família deve ser. Não são os meus conceitos que decidem como a família deve ser. Os conceitos que decidem como a família deve ser são os conceitos de Deus, os conceitos do Espírito, ou, como diz Kardec, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e comunhão de ideias, os quais prendem espíritos antes, durante e após as encarnações. Portanto, partindo dessa premissa, nós poderíamos dizer que quando espíritos afins se unem, seja numa república, seja em casa, em qualquer situação que eles se unem de forma um tanto quanto perene, permanente, eles estão constituindo o quê? Uma família. Eles são uma família. Nós temos um conceito que serve a nós, porque nós temos um padrão de família. Mas é como eu estava conversando com o Ricardo, um pouco antes, o fato de eu ter uma crença e estar fundamentado fortemente nessa crença, não me dá o direito de descartar a verdade do outro. Gente, quando eu falo descartar a verdade do outro, é que realmente, por princípio de honestidade, eu não posso chegar para uma pessoa e dizer assim, eu sou espírita, tu é católico. Eu nem devia tratar disso. Eu sou espírita, tu é católico, e eu respeito a tua crença. Mas eu estou certo, tá? Eu creio mesmo que eu estou certo. Eu aqui dizendo para vocês, eu creio que eu estou certo. Eu creio firmemente. Mas eu não descarto, na minha honestidade, como disse o Ricardo da dialógica ou da dialética, eu não descarto que ele esteja certo. E isso não invalida nem enfraquece a minha crença. Pelo contrário, só quem põe a crença à prova, crê na sua crença. Isso não diminui em nada, não põe em risco em nada, para mim, a minha crença na reencarnação, nos postulados da doutrina espírita. E quando eu lido com algo tão delicado na tessitura da Constituição, como é o caso da família, melhor que eu compreenda o seguinte: o meu conceito de família, eu entendo que é um conceito adequado para o desenvolvimento. O homem, a mulher, o filho, ali a estrutura bonitinha, mas eu não descarto, na honestidade real, que os modelos anteriormente propostos atendam às finalidades de Deus para a constituição de uma família. É isso.
Gente, na boa assim, né? É para nós... Eu tenho uma ideia comigo do seguinte: eu sei que eu vou evoluir pouquinho. Não é que eu vou usar isso como argumento para mim ficar vadio na vida. Eu vou evoluir pouquinho. Então eu escolhi um item para mim evoluir. Tipo assim, plano de metas para encarnação. Coisa de... É a tolerância. Eu tenho comigo que se eu conseguir desenvolver tolerância no sentido... Mas não é tolerância da boca para fora, aquela tolerância tipo... eu estava assim, né? Estava errado, né? Agora está certo? Não é aquela tolerância tipo da boca para fora, aquela tolerância empafiosa, aquilo que não é tolerância, que é tipo assim, eu te entendo, como se tu fosse uma criança de 5 anos. É uma tolerância real, no sentido assim, eu compreendo que eu tenho esse modelo e você tem esse modelo. E eu aceito que esse meu modelo serve para mim e aceito que esse teu modelo serve para ti. E eu compreendo que o meu modo de tentar alcançar as melhores condições e as virtudes na vida são por esse caminho e compreendo que os teus melhores modos são pelo teu caminho. E não é fácil exercer a tolerância. Não é fácil mesmo. Às vezes você é surpreendido com as pessoas fazendo um diagnóstico de você que você fica chocado. Porque você pensa, às vezes você fez tanta força para dizer que é uma pessoa, que você começa a pensar que é uma pessoa. E aí uma pessoa chega para ti e diz assim: nossa, tu és prepotente, tu és dominador, tu és isso, tu és aquilo, tu... Eu sei que isso nunca aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. De eu achar assim, nossa Senhora do céu, ainda bem, credo, imagina, eu lá com Jesus, né, o que eu não fazia, sabe, eu sozinho dava conta dos 12 apóstolos, tadinho, aí de repente tu é desnudado, e tudo por quê? Porque eu construo um arcabouço de certezas que invalidam o meu processo de aprendizado. Não está lá dito assim, aprendei comigo, quando Cristo diz assim, bem-aventurados, vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. O que ele quer dizer com aprendei comigo? Eu lá me coloco como aprendiz da vida? Eu com esse monte de preconceitos, com esse monte de certezas, com essas coisas de chegar e dizer assim, ai, tadinho, é evangélico, olha só, mas ele está no tempo dele. O que eu quero dizer com isso? Ele está no tempo dele. Eu quero dizer o quê? Que eu já estou em outro tempo, é isso? Que eu sou o Xuxo, eu já aprendi, ele é um ignorante. Quer dizer, quem é o aprendiz aqui? É eu ou é o Cristo? Ambos? O Cristo? Eu sei, eu entendi o teu raciocínio. Tu está certa. Nós somos... Não, mas eu estou dizendo assim, na minha relação com Cristo, eu me coloco como aprendiz? Eu me coloco como aprendiz da vida? Eu descarto as minhas certezas para dizer, Senhor, eu estou aqui, eu não sei nada, eu sou teu aprendiz, eu estou aqui para aprender. Como é que eu vou aprender se eu chego lá cheio de certezas? Que relação que eu posso ter com um filho se eu tenho uma dificuldade imensa de compreender que o meu filho está num processo de aprendizado junto comigo? E eu entupo ele com as minhas certezas. Por isso que essa coisa de você construir relação sentimental é a coisa que salva qualquer relação. Sentir é o processo. Eu tenho que sentir.
Mas não é tenho na base da força, não é tenho por imposição, não é tenho por tirania. É no sentido de eu sei que é meu próximo passo.